Muito bem, patriotas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Brasil na Net. Eu sou o Ciro Moreira e este é o nosso vídeo, a primeira edição nossa, edição de domingo, dia 15 de junho. Eu quero trazer no vídeo de hoje uma notícia realmente extraordinária e você vai ficar sabendo, pessoal, hoje o que está acontecendo lá em Brasília, né? Sobre a visão aí de um dos mais inteligentes e mais entendedores de assuntos jurídicos do Brasil. O que está acontecendo entre as decisões aí do ministro Alexandre de Moraes e referente aí ao ajudante de ordens, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Os episódios de ontem para cá tomaram proporções gigantescas e está realmente explodindo nas redes sociais e em todos os lugares no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Para entender melhor sobre esse assunto, quem vai falar aqui, pessoal, é um dos maiores do Brasil. Olha só, vou trazer aqui o ex-deputado federal Deltan Dallagnol e ele vai falar sobre todo esse imbróglio envolvendo o Mauro Cid. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes não quer que você saiba por que ele mandou soltar Mauro Cid, mas eu vou contar para você agora qual é a razão secreta, ou melhor, quais são as duas razões secretas que fizeram o ministro voltar atrás e soltar o Cid logo depois de ter prendido ele ontem. Gente, ontem foi um dia estranhíssimo, um dos dias mais estranhos desses últimos 6 anos de regime de censura de Alexandre de Moraes. Por qual motivo um ministro do STF prende e solta em poucas horas um colaborador da justiça? Como é que pode haver fundamentos para preventiva uma hora e, minutos depois, não ter mais? Puf! O que aconteceu, hein? A grande imprensa tentou, como sempre, passar pano para Moraes. Mas eles deixaram vazar nas entrelinhas ali a razão secreta do prende e solta do Mauro Cid e eu vou decifrar isso junto com você agora, lendo essa matéria aqui da Renata Agostini que saiu no jornal O Globo. Acompanha aí comigo. Moraes mandou prender Cid de madrugada, mas decidiu dar chance a ex-ajudantes de ordem se explicar antes. Nossa, como Moraes é bonzinho, né? Que ministro magnânimo, que anjinho, que amor de pessoa que é esse ministro Moraes. Puxa vida, ele resolveu dar uma segunda chance para o Mauro Cid, que já foi pego mentindo várias vezes. Que alma boa, que pessoa de bom coração, que ministro mais iluminado, que juiz repleto de justiça. Só que não, né, gente? Dá vergonha alheia ler uma matéria dessa. Sinceramente, é evidente o pano que a grande imprensa tenta passar para o Moraes e como os jornalistas sempre querem fazer o ministro ficar sob a melhor luz possível, sempre interpretando as ações de Moraes como se fossem tomadas com as melhores intenções do mundo, orientadas com o desejo de proteger e salvar a democracia. Mas isso é ridículo, porque como eu vou mostrar para vocês, lá no final, o próprio texto da coluna vai desmentir a manchete. Mas bora começar do início. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A Polícia Federal estava prestes a prender Mauro Cid quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, avisou a cúpula do órgão que deveria aguardar, porque a medida seria revogada em instantes. Agentes se preparavam para se dirigir à residência do ex-ajudante de ordens no setor militar urbano, em Brasília, mas foram avisados de que o mandado seria apenas para uma busca e apreensão. Gente, que estranho. Os agentes da polícia nem deviam entender o que está acontecendo. Como que uma ordem de prisão se transforma em uma ordem de busca e apreensão assim, plá? A PGR pediu a prisão do Cid e do ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, porque supostamente eles estariam agindo em conluio para conseguirem um passaporte português para o Cid. O que, em conjunto com a informação de que a família do Cid saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, teria sido um indício de uma suposta intenção de fuga do Cid. Mas, como eu mostrei para vocês aqui no canal ontem, isso é uma grande balela, porque não existe essa história de alguém emitir um passaporte para um terceiro, em benefício de outra pessoa. E a família do Cid tinha data de volta para o Brasil. Então faltavam provas aí minimamente consistentes de uma intenção de fuga por parte do Cid que justificasse a prisão. Mas o Moraes decretou. E aí, subitamente, ele mudou de rota. Mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão e ordenou que o Cid prestasse esclarecimentos. E aqui que está o pulo do gato, a razão secreta para essa verdadeira lambança jurídica de Alexandre de Moraes. Olha aí, a prisão de Cid poderia ser vista como o primeiro passo de uma medida mais gravosa, como a de rescisão da delação, ou seja, você quebra a delação premiada. Por exemplo, além disso,
a avaliação de que a prisão poderia ser associada a relatos de contradições expostas por Cid durante o seu depoimento. O recuo não significa que a situação do ex-ajudante de ordens é boa, mas há um cálculo de que, por hora, é preciso avançar em mais informações. Você prestou atenção nisso aqui? A prisão dele poderia ser associada às contradições, às mentiras que foram expostas. E mais, é preciso avançar em mais informações. Está aqui, gente. As razões secretas para o prende e solta do Cid. Primeiro, Moraes e o STF precisam do Cid. Se o Cid fosse preso, isso seria visto como o primeiro passo de que a delação seria rescindida, ou seja, viria em uma espécie de distrato, ou ainda poderia ser anulada, pior ainda para o STF se fosse anulada. E isso enfraquece toda a acusação e a narrativa do golpe perante a sociedade, por mais que o STF decidisse manter as provas do acordo. E o Moraes quer evitar isso aí ao máximo, afinal, o Cid é a estrela da acusação, é a base de toda a farsa jurídica. E em segundo lugar, se o Cid fosse preso, isso seria imediatamente associado por todo mundo às mentiras já comprovadas do Cid, comprovadas lá atrás e agora comprovadas de novo na quinta-feira pela revista Veja, que provou que ele mentiu tanto na delação quanto no interrogatório, o que complica ainda mais a narrativa do Supremo. Ou seja, gente, Moraes ia prender. Mas aí ele pensou melhor nas consequências políticas, processuais e de imagem de uma nova prisão de Cid, as consequências estratégicas para chegar à prisão de Bolsonaro e de todas as pessoas aí associadas, pensou nas consequências aí dessa terceira prisão em um contexto em que ele foi exposto mais uma vez como alguém mentiroso, desleal, que mentiu na delação e mentiu diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. A própria jornalista expôs como Moraes decide com base em cálculos políticos, como ele é na verdade um político de toga e não um juiz. E mais, ele revogou a prisão porque ele quis dar uma segunda chance a Cid, coisa nenhuma. Ele revogou a prisão sim porque ele percebeu a tempo como isso seria desastroso para a narrativa dele mesmo, da PF, da PGR, do STF sobre o tal do golpe. Muito bem, pessoal, como vocês viram no vídeo, a situação no Brasil é gravíssima, né? Muita insegurança jurídica, muitos problemas políticos envolvendo o judiciário brasileiro, enfim, está realmente muito complicado a situação do Brasil e tende a piorar em alguns aspectos. Vou trazer aqui, pessoal, um resultado que saiu ontem sobre a mais nova pesquisa do IPEC. E quem vai falar sobre essa pesquisa e como o governo do presidente Lula está péssimo, muito mal avaliado pela população, praticamente o governo do presidente Lula acabou. Vamos ver. A única coisa que ainda sustenta esse governo, de alguma forma dá um pouco de sobrevida para essa facção criminosa que se apoderou do nosso país, é a Suprema Corte Brasileira. O governo já chegou no nível de governabilidade zero, ou seja, já não tem mais competência, condições de fazer articulação dentro do Congresso. Isso ficou claro. Fizeram com o decreto do IOF, recusamos e falamos, olha, nós vamos derrubar isso aqui, não aceitamos mais impostos. Agora vieram com uma medida provisória que também traz mais impostos e já está sendo avisada. Essa medida provisória vai caducar depois do período regimental dela. E tudo está mostrando que esse governo está se afundando cada vez mais. Sidônio já está lá há 6 meses com a promessa de que iria resgatar a aprovação do Lula. Acabou de sair uma pesquisa do IPEC que mostra que a situação só tende a piorar. Primeiro, escândalo do Pix. Depois do escândalo do Pix veio o escândalo do INSS. Esse foi um baita golpe no governo. E agora a tentativa de aumentar ainda mais os impostos no cidadão brasileiro, que complica um pouco mais. Só que essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora, ela foi feita antes de uma outra bomba que vai piorar ainda mais o resultado, que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Mas vamos lá, olha só. 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e 25% como bom ou ótimo. Gente, nós estamos quase chegando ao dobro de pessoas avaliando ruim ou péssimo em comparação com bom ou ótimo. E tá aqui, ó, as pesquisas aqui. Olha a diferença. O governo começou com 23, ruim ou péssimo, 24, agora está com 43. Lá atrás, no início do governo, 41, bom, ótimo ou bom, e agora 25. Vamos para essa próxima aqui que é interessante, ó. 55% desaprovam o governo do Lula e 39% aprovam. Lembra que eu digo, quando chega na casa dos 30, é quase irreversível. E nós estamos a menos de um ano agora, hein, do início das eleições.
Então, mais uma vez, mostrando como esse governo está decadente mesmo. Cadê? Esse aqui, ó. Esse vermelho mostra só a situação desesperadora do governo. O Sidônio, gente, entrou aonde? O Sidônio entrou aqui, ó. Olha aqui onde o Sidônio entrou. Depois que o Sidônio entrou, o negócio só piorou. Não adianta. Não tem salvação. Que fica melhor. Depois que o Sidônio entrou, saiu de 34 para 43. E agora essa daqui, ó. Gente, essa aqui é terrível para qualquer governo. Olha que loucura. 58% dizem não confiar o Lula, 37% confiam. Por que é isso? Por que para mim isso aqui é uma das coisas mais interessantes de tudo que a gente viu até agora? Lula está viajando pelo Brasil e viajando pelo mundo falando que eles têm que lutar contra a mentira. Que a mentira... Como é que é? Safadeza tem que ser crime. Falar safadeza tem que ser... Ele fala tanta besteira, gente. Falar safadeza tem que ser crime. Só que, de acordo com a opinião pública, tá? Isso aqui é inquestionável. De acordo com a opinião pública, quem fala safadeza e quem mente é justamente o Lula. Vou aumentar um pouquinho aqui. Quem realmente mente e fala safadeza é o cidadão, né, o meliante que deveria estar preso, só não está porque é amigo do STF. O Lula, 58%, gente, das pessoas não confiam no Lula. Olha que loucura. Esse número é assustador. Quase 60% da população não confia no presidente. Ou seja, o que ele fala é mentira. E os 37% que confiam é justamente aquele 37% que está aqui, ó. É justamente os... Tá aqui, ó. Que acham que é bom ou ótimo. É esse aqui, né? Ou os 39% que aprovam. Tá aqui, ó, os 39% que aprovam Lula. Esse é o pessoal que ainda se atreve a confiar no Lula. Só que o Lula tá o seguinte, ele não vai conseguir mais nada no Congresso. O PP e a União já falaram que vão devolver os ministérios, não querem mais caminhar com o Lula. O PSD também já está considerando pular fora porque o Kassab quer se aproximar mais da direita. O PDT jogou toalha e fala que não anda mais. Então, sim, o que o Lula percebeu? Por que eu estou falando do STF? No Congresso, o Lula não consegue mais nada. Não consegue censurar, não consegue perseguir, não consegue aumentar os impostos. Vai sobrar única e exclusivamente para o seu escritório de advocacia que virou a Suprema Corte Brasileira. Flávio Dino está vindo perseguindo alguns deputados, colocando vários deputados para serem investigados a questões de emenda, mas não é para fazer justiça. É para colocar uma coleira nos pescoços, né, dessas pessoas, senadores e deputados, para que eles façam exatamente o que o governo manda. Então o governo está usando o STF para intimidar o Congresso, para o Congresso fazer exatamente o que o governo manda, porque o governo já não consegue mais articular com o Congresso. O Congresso viu que esse governo se tornou radioativo, quem ficar próximo dele não vai ser reeleito. Esta é a democracia brasileira, e se reclamar, esteja preso. Muito bem, pessoal, vocês viram no vídeo de hoje Deltan Dallagnol falando sobre o Mauro Cid e as caneladas, né? As caneladas do ministro Alexandre de Moraes. E você viu também o deputado federal Gustavo Gayer trazendo aí resultado da pesquisa que mostra que o Lula não será reeleito. Acabou, entendeu? O Lula não será reeleito. Para desespero da esquerda, é claro. Eu trago aqui no canal todos os dias vídeos muito polêmicos. Então você que é de direita, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para você já se inscrever no canal. E ainda mais duas coisas eu peço para vocês. Deixar o like no canal e deixar o seu comentário, deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Eu estou indo embora, mas eu volto na próxima edição aqui do canal TV Brasil na Net. Então, como vocês já sabem, eu vou, mas eu volto. Tchau.